Você pode ter ouvido muitas vozes dizendo que acabou, que não tem mais jeito, que esse é o fim. Mas existe uma verdade maior. O ponto final não é colocado por homens. É Deus quem escreve o final da história. Disseram que era o fim, que não tinha solução, que o que eu perdi não voltava mais, não. As portas se fecharam sem explicação, e tudo ao meu redor parecia escuridão. Eu olhei pra frente e não vi saída. Era como se tivessem encerrado a minha vida. Mas no meio do silêncio algo me lembrou que quem escreve minha história nunca terminou. O ponto final não é meu, nem das vozes ao redor. Quem decide o final é o Senhor. Se Ele escreve, recomeça. Se Ele fala, faz viver. E o que parecia encerrado volta a florescer. Tentaram definir o que eu seria, baseados no momento que eu vivia, mas não conhecem o que Deus falou, nem o propósito que Ele desenhou. O que parecia perda não foi o final, era só um processo pra algo maior. E mesmo sem entender, eu permaneci, porque sabia que Deus ainda estava ali. O ponto final não é meu, nem das vozes ao redor. Quem decide o final é o Senhor. Se Ele escreve, recomeça. Se Ele fala, faz viver. E o que parecia encerrado volta a florescer. Quem disse que acabou não ouviu a voz de Deus. Quem decretou o fim não conhece os planos seus. Ele muda histórias, Ele reescreve tudo. E o que parecia morto volta à vida em um segundo. Não acabou, não terminou. E o que eu achei que era o fim era só o começo do agir em mim. Porque quando Deus entra pra escrever, nem o impossível pode permanecer. O ponto final não é meu, nem das vozes ao redor. Quem decide o final é o Senhor. Se Ele escreve, recomeça. Se Ele fala, faz viver. E o que parecia encerrado volta a florescer. Ele escreve,
Ele decide. Não acabou. Tem capítulos da vida que parecem ter sido encerrados cedo demais. Sonhos interrompidos, caminhos quebrados, planos que não aconteceram. E dentro de você ficou a pergunta: será que acabou? Mas Deus manda te dizer hoje: eu ainda estou escrevendo. Eu parei na metade do que eu sonhei. O que eu planejei não aconteceu como esperei. Ficaram pedaços espalhados em mim, e eu achei que ali era mesmo o fim. As páginas viraram sem eu querer, e eu não consegui entender o porquê. Mas no meio do silêncio eu ouvi tua voz dizendo baixinho: ainda não é o fim pra nós. Ainda não terminou, minha história continua. O ponto final não caiu nas mãos da dúvida. O que parou volta a viver, o que quebrou vai se erguer, porque quem escreve minha história nunca perde o poder. Eu vi portas fecharem sem explicação, e tudo ao redor dizendo não. Mas dentro de mim algo insistia que ainda existia uma saída. Não era força nem emoção, era tua promessa falando ao coração. E mesmo cansado eu permaneci, porque sabia que Deus ainda estava aqui. Ainda não terminou, minha história continua. O ponto final não caiu nas mãos da dúvida. O que parou volta a viver, o que quebrou vai se erguer, porque quem escreve minha história não define o final. Deus não perde controle do sobrenatural. Se Ele prometeu, vai cumprir também, e aquilo que parou vai voltar além. Não terminou, não terminou. E agora eu vejo que mesmo na dor Deus estava escrevendo algo maior. O que parecia fim era preparação para um novo começo na direção
do poder. Continua, continua. Deus ainda escreve. Deus ainda escreve. Quem foi que disse que acabou? Quem foi que decretou o fim da sua história? Porque existe uma voz maior, existe uma autoridade acima de qualquer palavra. E hoje, toda sentença contrária perde força. Porque quem define o final é Deus. Tentaram encerrar o que Deus começou. Colocaram limites onde Ele não colocou. Falaram de fim antes da hora, mas não conhecem quem escreve a história. O cenário dizia: não vai dar, mas havia uma voz que começou a falar. E quando Deus se levanta, nada pode impedir. Toda palavra contrária começa a cair. Quem define o fim é Deus, não é homem, não sou eu. Se Ele disse que continua, nada encerra o que é seu. Toda sentença cai por terra, toda dúvida perde o chão. Porque quem tem a última palavra é o Senhor da situação. O que parecia fechado vai se abrir, o que estava parado vai prosseguir. Não existe barreira pra quem pode tudo, e o que Ele começou não termina no escuro. A história não para no que aconteceu, porque ainda está nas mãos do Deus que prometeu. E quando Ele fala, o impossível cede, e tudo que trava perde a rede. Quem define o fim é Deus, não é homem, não sou eu. Se Ele disse que continua, nada encerra o que é seu. Toda sentença cai por terra, toda dúvida perde o chão. Porque quem tem a última palavra é o Senhor da situação. Cancela agora toda voz contrária, anula agora toda palavra adversária. Não terminou, não acabou. Quem começou a obra ainda não parou. Não acabou, não acabou. E o que tentaram finalizar vai ser o testemunho do teu agir. Porque ninguém escreve melhor que Deus, e o final perfeito já é teu. Quem define o fim é Deus, não é homem, não sou eu. Se Ele disse que continua, nada encerra o que é seu. Toda sentença cai por terra, toda dúvida perde o chão.
decide o final. Teve um dia em que disseram: agora acabou. A pedra foi colocada, o sepulcro foi fechado, e não havia mais expectativa. Mas esqueceram de algo. Quando Jesus chega, o fim perde o poder. Já tinham chorado, já tinham aceitado o que aconteceu. Chamaram de fim, encerraram ali o que se perdeu. A pedra selava tudo que restou, e o silêncio dizia: terminou. Mas quando ele chegou, nada permaneceu, porque onde ele entra, o fim não venceu. Não é o fim, ele ainda chama, e o que parecia morto sai da cama. Não é o fim, ele tem a voz, e o que foi encerrado se levanta entre nós. Se tu estivesses aqui, alguém falou, mas não sabia o que ainda viria depois. Porque mesmo tardio no tempo humano, ele chega certo no plano soberano. E diante da pedra, ele ordenou: tirai-a daqui. E tudo mudou, porque quando ele fala, não há como impedir. Até o que morreu precisa ouvir. Não é o fim, ele ainda chama, e o que parecia morto sai da cama. Não é o fim, ele tem a voz, e o que foi encerrado se levanta entre nós. Lázaro, vem para fora, foi o que ele disse ali. E o impossível teve que reagir. O que estava preso começou a sair, porque a voz da vida mandou existir. Vem pra fora, vem pra fora. E o que foi fechado se abriu outra vez. O que era passado perdeu sua vez. Porque quando Deus decide intervir, nem o fim consegue resistir. Não é o fim, ele ainda chama, e o que parecia morto sai da cama. Não é o fim, ele tem a voz, e o que foi encerrado se levanta entre nós.
me chamou e reviveu, não terminou. Existe um lugar onde tudo parece ter acabado, sem forma, sem vida, sem esperança. Mas Deus faz uma pergunta: pode isso voltar a viver? E hoje, essa pergunta também é para você. Eu olhei ao redor e só vi o fim, restos espalhados do que já foi em mim. Sonhos quebrados sem direção, como pedaços soltos no chão. Nada respondia, nada reagia. Era como se a vida já não existia. Mas no meio do silêncio uma voz falou, e o que estava morto se movimentou. Ainda pode viver, ainda pode mudar. O que parece perdido vai se levantar. Ainda pode viver, não chegou ao final, porque quando Deus fala, tudo volta ao lugar. Profetiza sobre isso, eu ouvi dizer, mesmo sem lógica, eu comecei a crer. E enquanto eu falava, algo aconteceu. Os ossos se juntaram pelo poder teu. O que estava disperso se alinhou, e o impossível se reorganizou. Porque quando Ele ordena, tudo obedece. Até o que não existe aparece. Ainda pode viver, ainda pode mudar. O que parece perdido vai se levantar. Ainda pode viver, não chegou ao final, porque quando Deus fala, tudo volta ao lugar. Vem vida agora, vem sobre esse lugar. O que estava seco começa a respirar. Vem sopro, vem restaurar, e o que era só resto volta a se formar. Respira, vive. E aquilo que eu vi sem solução se tornou milagre diante das minhas mãos. Porque Deus não trabalha com final humano, Ele transforma tudo em novo plano.
Disseram que não tinha mais solução. Tempo demais passou. Tentativa demais falharam. Mas aquela mulher entendeu algo. Não precisava de tudo resolvido. Só precisava de um toque. E hoje, essa fé ainda funciona. Anos tentando, sem encontrar saída, carregando em silêncio uma dor escondida. O tempo passou e nada mudou, cada tentativa mas me esgotou. Já não tinha força pra insistir, mas ainda havia fé dentro de mim. Mesmo fraco eu decidi que só um toque ia mudar tudo aqui. Se eu tocar, tudo vai mudar. Se eu tocar, eu vou me levantar. Não é o fim da minha história, um simples toque vai virar vitória. No meio da multidão eu me escondi, sem chamar atenção eu fui até ali. Não era sobre força nem posição, era sobre fé no meu coração. E quando eu toquei, algo aconteceu. O que me prendia ali se rompeu. Não precisei falar, nem explicar, porque o teu poder veio me alcançar. Se eu tocar, tudo vai mudar. Se eu tocar, eu vou me levantar. Não é o fim da minha história, um simples toque vai virar vitória. Quem me tocou foi o que ouvi, e naquele instante eu entendi. Ele sabia, ele sentiu que algo dentro de mim se abriu. Fui eu. E o que era vergonha virou testemunho. O que era dor perdeu o rumo, porque um toque mudou o final. E o que era impossível virou real. Se eu tocar, tudo vai mudar. Se eu tocar, eu vou me levantar. Não é o fim da minha história, um simples toque vai virar vitória. Só um toque. Oh, só um toque. Mudou tudo. Mudou tudo. Tentaram te calar,
Mandaram você parar? Disseram que não era a hora. Mas quando a sua necessidade encontra presença, o silêncio não é mais uma opção. Eu estava à beira, sem direção, acostumado com não na minha condição. Já tinham definido quem eu seria, um lugar esquecido, sem expectativa. Mas naquele dia algo mudou, um som diferente se aproximou. E quando eu ouvi que ele estava ali, algo dentro de mim começou a reagir. Eu não vou me calar, eu não vou parar, mesmo que tentem me impedir, eu vou clamar. Filho de Davi, olha pra mim, eu sei que o teu poder pode mudar meu fim. Mandaram silenciar, mas eu gritei mais, porque quem precisa não volta atrás. Não era vergonha nem posição, era desespero virando fé no coração. E quanto mais tentavam me fazer parar, mais forte eu gritava sem me importar, porque eu sabia, se ele me ouvir, minha história ia mudar ali. Eu não vou me calar, eu não vou parar, mesmo que tentem me impedir, eu vou clamar. Filho de Davi, olha pra mim, eu sei que o teu poder pode mudar meu fim. Chamei ele aqui. Foi o que ele disse e naquele instante tudo reagiu. O que me prendia ficou pra trás, porque a resposta chegou até mim. Ele me chamou, ele me ouviu, e o que era escuridão perdeu lugar, porque quando ele toca tudo pode mudar. O que parecia fim não permaneceu, porque a última palavra veio de Deus. Eu não vou me calar, eu não vou parar, mesmo que tentem me impedir, eu vou clamar. Filho de Davi, olha pra mim, eu sei que o teu poder pode mudar meu fim. Eu clamei, ele ouviu, mudou tudo. Tem dores que você nem consegue explicar. Você só guarda, só sente, só tenta continuar. Mas hoje
isso não vai ficar em silêncio. Eu calei por tanto tempo o que eu não sabia dizer. Engoli tantas lágrimas sem ninguém perceber. Me acostumei com o vazio, com o peso em mim, e sem perceber eu aceitei esse fim. Achei que era assim que ia terminar, sem voz, sem força, sem tentar. Mas algo começou a despertar, como uma chama voltando a queimar. Do silêncio ao clamor, algo mudou em mim. O que eu escondia não fica mais assim. Eu vou levantar a voz, mesmo sem entender, porque dentro de mim ainda existe fé pra viver. O que eu guardei já não cabe mais. O que me prende está ficando pra trás. Tem algo dentro querendo romper, e essa voz calada quer aparecer. Não é desespero, é decisão de não aceitar mais essa condição. Eu não vou ficar onde parei. Se existe um Deus, eu clamo outra vez. Do silêncio ao clamor, algo mudou em mim. O que eu escondia não fica mais assim. Eu vou levantar a voz, mesmo sem entender, porque dentro de mim ainda existe fé pra viver. Eu não fico mais calado, eu não aceito esse final. O que tentava me prender não domina mais. Eu levanto a voz, eu começo a clamar, e o que parecia morto vai ressuscitar. Agora e o que era silêncio virou som, e o que era fraqueza virou tom. Porque quando eu clamei, algo respondeu, e o que parecia fim desapareceu. Do silêncio ao clamor, tudo mudou em mim. O que estava escondido já não domina assim. Eu levantei a voz e comecei a viver, porque quem decide o final tem poder pra reverter. Eu clamei, eu rompi, não acabou.